Se tu tá procurando um protetor solar para deixar tua pele mais radiante, que tem uma fórmula bem antioxidante, eu quero te apresentar no vídeo de hoje esse Nivea Sun Pele Radiante. Ele promete deixar a pele mais iluminada em 2 semanas. Eu vou te contar tudo isso no vídeo de hoje e te apresentando a fórmula dele pra gente ver se ele realmente funciona. Então, se tu quer saber de tudo isso, vem comigo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Grace, tenho doutorado em Ciências Farmacêuticas, com uma especialização também em formulação de cosméticos. Então, se tu é novo por aqui e aí tu quer entender tudo no mundo dos cosméticos, da pele, dos cabelos, te inscreve aqui no canal. Tua inscrição é bem importante para mim. Eu vou adorar, né, que tu te inscreva, que tu comenta também os meus vídeos. Adoro muito ler os comentários de vocês. E toda semana eu tô colocando os vídeos novos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de todas as novidades e explicações que eu tô trazendo aqui pro canal. Hoje, então, vamos conversar um pouco sobre a formulação desse protetor solar da Nivea. A Nivea é uma marca que eu gosto, então eu gosto de conhecer um pouco mais a fundo os produtos deles, analisando as fórmulas e experimentando também. Claro que eu analiso várias marcas aqui no canal, mas aos poucos eu vou trazendo e vou deixando aqui esse canal bem recheado de protetor solar, de cremes hidratantes, então tudo para vocês. Eu escolhi, então, para a resenha de hoje, esse Nivea protetor solar aqui, que é o Nivea Sun, né, a pele radiante. Ele tem 3 versões, tem a versão também anti-envelhecimento que eu comprei e vou trazer numa próxima resenha para vocês. E tem a versão anti-acne, que essa eu acabei não comprando ainda, mas se for de interesse de vocês também posso trazer aqui pro canal. Aqui a gente tem o FPS 50 e também a proteção UVA, dos raios UVA. A gente tem aqui 3 sinaizinhos de mais, então isso quer dizer que a gente tem uma ótima proteção UVA. E esse protetor solar aqui, ele foi produzido na Tailândia. Então eu achei a cosmética dele bem interessante e eu já vou mostrar para vocês mais a fundo esses detalhes. Aqui na embalagem também fala que ele protege da luz azul, né? Então, com essa ação antioxidante aqui, ele vai proteger nossas células da luz azul e também tem uma ação antipoluição bem interessante. Ele vem nessa embalagem aqui bem bonita, metalizada, onde vocês encontram a formulação aqui atrás, todas as informações também. E aqui a promessa, ó, de deixar uma pele mais uniforme em 2 semanas, uma pele mais radiante em 2 semanas. Vou colocar agora a composição dele, depois eu vou mostrar a textura e também vou passar na pele. Então aqui a gente tem alguns filtros químicos, aí a gente tem um pouquinho, no final dos componentes aqui, a gente tem o dióxido de titânio, que é um filtro físico, né, que vai fazer aquela barreira de proteção solar. O que a gente tem aqui para hidratação da nossa pele na composição? A dimeticona e a glicerina. A dimeticona, no caso, é um tipo de silicone que vai fazer a hidratação bem instantânea na pele, e a glicerina, ela retira a água do ambiente, a água do próprio cosmético e mantém a pele hidratada. Então são 2 componentes bem interessantes. Esse produto aqui também tem o extrato da rosa de Hokkaido, que é super antioxidante para nossa pele, e aí que vai fazer deixar a pele mais radiante. Ela, por ter essa função super antioxidante aqui, esse extrato da rosa foi o ativo estrela escolhido para ter nesse protetor solar aqui, para deixar nossa pele bem radiante em poucos dias. Além disso também, por ela ser super antioxidante, também por ser um protetor solar, vai deixar a tonalidade da pele mais uniforme também. Também tem aqui a licochalcona A, que é uma outra substância super antioxidante, e aí também que a gente tem a proteção contra a luz azul, essas luzes dos aparelhos, luz de celular, que a gente tem aqui por causa dessa super função antioxidante. Temos também mica e sílica. A sílica é para deixar a textura logo mais sequinha na pele, e a mica também vai dar ela é micropartículas bem pequenininhas que a gente nem vai perceber, na verdade, mas que vai dar já deixar a pele radiante já no primeiro uso. E a gente pode ver também aqui uma textura gel creme, que eu já vou mostrar para vocês, porque a gente tem alguns carbômeros, além da goma xantana, e alguns polímeros aqui também que deixam essa pele mais com um toque sequinho. Outra coisa que eu achei interessante, então, é que não tem aqueles filtros solares que não são legais para a pele, que outra hora eu falo um pouquinho mais sobre eles aqui para vocês. E também a gente não tem aqui parabenos, que podem ser, né, prejudiciais. Também uma hora eu posso fazer um vídeo aqui também para vocês, que é um assunto um pouquinho mais polêmico. Mas aqui a gente tem uma outra substância, que é o fenoxietanol, que ele não mata
ele conserva o produto, mas não de uma forma que vai matar as bactérias, mas sim vai evitar que elas se proliferem. Então também não vai ser danoso para as nossas células. Temos também aqui o ácido ascórbico, que como vocês já sabem, acompanham o canal aqui, vocês já estão quase formadas, né, em compostos químicos. O ácido ascórbico é a vitamina C, que vai dar luminosidade para a pele e também vai proteger o colágeno, porque aqui a gente tem uma vitamina C pura. Claro que a quantidade ela deve ser bem pequena, mas ela já ajuda também na hidratação e aí fazer essa uniformização do tom da pele. Apresentados todos esses componentes da fórmula, vou apresentar para vocês agora o produto. A gente tem aqui uma tampa em rosca, uma essência aqui que tem um cheirinho de rosas bem suave, mas isso é importante eu destacar aqui para vocês, porque muita gente pode não gostar da essência. E aqui a gente tem essa textura, como eu apresentei para vocês nos componentes ali, gel creme, é uma textura bem gostosa, não fica com aspecto esbranquiçado na pele, mas eu já vou mostrar para vocês se fica com uma textura sequinha, tá? E hidratante também, a gente vai conferir isso também. Aqui eu já pesei, ó, a quantidade que a gente vai passar no rosto, que é 1 grama, que é a quantidade recomendada. E outra questão também é que vocês podem ver que é um creme consistente, um gel creme consistente que também não escorre, como algumas outras apresentações de protetor solar. Vamos medir a hidratação então no rosto pra gente ver como é que tá o antes e o depois, pra ver se ele realmente traz essa hidratação para a pele. Medimos aqui 39,7 e agora eu vou passar essa quantidade do protetor solar aqui e a gente já vai conferir se ele fica com aspecto sequinho, se fica brilhoso, como é que fica no rosto. Ah, mais um detalhe que eu quero falar pra vocês é que eu já tô usando há um tempo esse protetor solar aqui pra trazer a resenha pra vocês e ele não arde nos olhos, tá? Eu não tive ardência, claro que isso é uma coisa bem particular de cada um, mas normalmente eu tenho os olhos bem sensíveis pra essas questões assim de protetor solar e esse aqui foi um que não me ardeu os olhos. Passei a quantidade toda, algumas considerações. Então ele é bem bom de espalhar, ele não fica branco, aquele aspecto todo esbranquiçado na pele, ele logo se espalha, né? E outra questão também que eu quero mostrar pra vocês é esse aspecto radiante mesmo que ele deixa, ó, vocês conseguem perceber? O que vocês acham, assim? Que ele logo vai secar um pouquinho mais também, porque eu acabei de passar, né? Deixa eu medir a hidratação já dele. Ó, 44,5, então a gente já tem uma hidratação rápida, né? Por causa da glicerina e dos outros componentes aqui também, então é bem interessante, porque além de hidratar, ele também vai fazer a proteção solar. O que acontece é que muitas vezes a gente não tem tempo também de fazer os vários passos do skincare, tá na correria, e aí aqui vocês vão ter a vitamina C, a glicerina e os outros ativos, além de toda essa composição antioxidante que eles colocaram também. E a gente tem um efeito também de skincare, né? Além de proteger contra os raios solares, e essa proposta eu achei bem interessante. Não ser apenas, né? Claro, bem importante ser um protetor solar, mas ainda ter alguns itens a mais, o que hoje tá sendo bem normal, né? E os protetores solares, eles estão trazendo um pouquinho mais também disso. Ó, agora a gente pode ver um resultado mais final aqui. Ele não ficou ainda totalmente seco. Ele não promete, claro, um toque seco, mas ele também fica com um aspecto bem bonito e bem natural, e eu gostei bastante. Peles oleosas que gostam daquela cobertura mais toque seco ou ainda um aspecto mate, não é bem a proposta, né, desse protetor solar aqui, até porque ele não fala, ele não cita em relação a isso, mas eu sinto uma pele hidratada e ao mesmo tempo uma pele confortável. Então, se tu não tem essa questão de que tem que ser um toque seco, mas sim pode ser um toque mais iluminado e não aquele efeito mate também, tu vai gostar bastante desse protetor solar. Particularmente, eu gostei bastante dessa fórmula e desse aspecto que ele deixou na minha pele também. Ah, e mais um ponto bem importante é que ele é resistente à água e ao suor, tá? Então é um ponto bem importante que eu gosto de destacar bastante também nas resenhas que eu trago aqui pra vocês. E aí, o que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários se vocês já usaram esse protetor solar. E eu também quero saber qual é que é o teu protetor solar preferido também. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje. Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima dica então. Tchau!